Olá, minha gente, muito boa noite. Eu sou o pastor Michel Hoffman e está começando aqui mais um ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta aí. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aí diretamente da TV 10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. Seja muito bem-vindo a mais uma programação aqui dessa amada TV. Eu estou aqui nos estúdios faraônicos da TV 10 e é um prazer muito grande estar falando com você aí que está nos acompanhando em casa ou está aí também acompanhando no hospital, no presídio, vendo a gente aí no automóvel, através do YouTube. Aonde quer que você esteja nos vendo, eu quero desejar que a paz de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu tenho certeza que nós vamos passar aqui um tempo, alguns minutos agradáveis na presença de Deus e estou certo de que será um momento abençoador para a sua vida, para a sua existência, para a minha aqui também, para a vida dos nossos convidados, quem está nos acompanhando também aqui no estúdio, vai ser bênção de Deus. Então fica ligadinho aí, você que tem um compromisso com a gente aqui todos os sábados, às 23 horas, nós estamos aqui direto da TV 10 e também estamos no canal do YouTube do Atmosfera Jovem. Lá no canal do YouTube do Atmosfera, você tem acesso a todas as entrevistas e todos os vídeos que nós já gravamos aqui do podcast. Então, se você quer rever algum detalhe, quer ver alguma entrevista que você não conseguiu acompanhar aqui na TV 10 ao vivo, você pode ir até lá no YouTube do Atmosfera Jovem e acompanhar toda a nossa programação. Ali você vai ter um mix de vídeos que você pode acompanhar com a gente, assistir, dar um like, se inscrever, porque por enquanto ainda é de graça. Então, você pode se inscrever aí no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Atmosfera Jovem e também na Igreja Batista Renovada. Então, eu convido você a estar com a gente. Também nos acompanhar pelo Instagram. Deve estar passando aí no rodapé do seu vídeo aí durante o tempo todo, o Instagram do Michel e também o Instagram do Atmosfera Jovem. Então, você é o convidado a acompanhar a gente, nós estamos lá sempre postando alguma coisa, alguns stories, bastante céu, que a gente gosta de postar céu ali, música. Então, postamos alguns vídeos também e você, com certeza, vai ser abençoado. Não perde nada, não ganha muita coisa, mas também não perde nada. Então, fica acompanhando a gente lá, que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Também quero convidar você a participar com a gente de um dos nossos encontros do Atmosfera Jovem. Então, na nossa igreja, nós temos culto de domingo a domingo, mas no sábado nós temos um encontro especial com os jovens, que é ali os jovens da IBR Sede. Todos os sábados, às 19h30, nós estamos ali celebrando ao Senhor na Avenida Mauá, 1008. Você é o nosso convidado especial para estar com a gente em um dos nossos encontros do Atmosfera Jovem. Beleza? Falei demais. Você está nos acompanhando aí comendo um dogão, comendo uma pizza, sei lá, fazendo o quê nesse finalzinho de sábado, já começo de domingo. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vida, sobre física quântica, sobre química, sobre fantasmas, sobre ETs. Vamos conversar sobre tudo aqui hoje. Eu estou com um convidado muito especial, que é o nosso companheiro aqui de ministério, é um dos líderes também do Atmosfera Jovem, também está há muito tempo com a gente na IBR Sede. É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo aqui para conversar comigo, Gustavo Dutra. E aí, Gustavo, tudo beleza? Tudo beleza, Michel? E aí, pessoal de casa, paz do Senhor a todos aí. E mais uma vez, satisfação de estar aqui na mesa, trocando uma ideia, vendo o que vai fluindo aqui. Eu sei que vai ser benção. Assim como é fora das câmeras aqui, sempre são papos legais e é isso aí. Maravilha. Então, você que nos acompanha, está aí conhecendo aí o Guto. Você já deve ter visto ele aqui surgindo na telinha aqui algumas vezes. E hoje nós temos o prazer de conversar um pouquinho com ele. Nós não temos script nenhum, aqui é só enfeite mesmo, só para ficar bonito aqui na mesa. Então, a gente não tem um script aqui para conversarmos hoje. Então, vai ser o que o Senhor ministrar mesmo.
Guto, é uma satisfação muito grande receber você aqui. Obrigado pelo aceitar o desafio, de acertar as minhas presepadas de sempre aqui, né? É sempre um desafio, né, Michel? É sempre um desafio, mas cada desafio a gente é aperfeiçoado de alguma maneira, né? É isso aí. Então, se eu fosse ver lá atrás a forma como a vida vai aperfeiçoando, tanto no ministério Uhum. quanto nas, entre aspas, presepadas, é divertido, é desafiador, mas depois de tudo é gratificante. No final tudo dá certo. Tudo dá certo. Gustavo, faz quanto tempo que você está na IBR? Michel, esse ano, em fevereiro, dia 23 de fevereiro, foi o dia que eu me batizei, Uhum. e já faz 9 anos. Se for colocar ali alguns meses antes que eu cheguei, uns 5 meses, pode colocar aí 9 meses e meio, 6 meses, aí 9 meses, 6 meses por aí. De IBR. Você nasceu num berço evangélico? Berço El Shaddai? El Shaddai. Não, minha mãe, assim, ela conhece a palavra, tudo, meu pai conhecia, mas vamos colocar isso daí lá atrás, naquela época de quando o vô ia para a igreja e arrastava, né, as forças, os filhos, né? Uhum. Então a minha mãe veio desse ambiente. Ela cresceu nesse ambiente, então todos os filhos foram juntos também, né? Uns aí a vida vai para um lado, vai para o outro, mas a minha mãe, eu dou graças a Deus assim, que ela sempre permaneceu, né, fiel com aquele entendimento de ser de Deus. Puxa, eu tenho uma filiação, né? Deus é meu pai. Então eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo ela indo algumas vezes para a igreja, né? Eu não acompanhava. Algumas vezes que eu acompanhava, eu lembro que era um culto assim muito extenso, né? 3 horas, 3 horas e meia, né? Era muita coisa. Aqueles bancão de madeira assim. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu lembro dos louvores, ela escutando em casa. Eu lembro que eu não gostava, né? Não falava nada, mas aquilo dali me dava uma certa raiva assim por dentro, mas simplesmente deixava. Então eu cresci nesse ambiente. Cresci entendendo que existia um Deus acima de todas as coisas, que era o Deus que, né, o meu pai e minha mãe servia, né? O meu pai, para ele casar com a minha mãe, meu avô falou: você tem que ser crente. Se você não for crente, você não vai casar com ela, né? Com a dona Valdete. Você não vai casar com ela. Na outra semana, meu pai já estava dentro da igreja, já tinha se batizado, Como tudo sábio, porque né? ele queria. Ele Claro. queria. E aí foi toda essa vida. Eu acho que quando o pessoal fala assim que se não vem pela dor ou vem pelo amor ou pela dor, eu acho que o amor também o amor, está eu acho que abrangido isso encaixou também, né? legal ali. Ele foi sábio ali. Não amor a Cristo, mas o amor a O alguém amor que a pertencia a alguém. Cristo. Exatamente. E isso daí foi fantástico, cara. E eu cresci nesse ambiente, né? E depois, quando a gente veio para cá, se mudou, né? Ela encontrou uma igreja. Eu já estou meio que se estendendo, vamos. Não, de boa. Ela encontrou uma igreja aqui em Sarandi faz 12 anos que a gente mora aqui. A gente morava em Luanda. E lá não tinha batista nem nada. Ela era da Assembleia lá. E aqui ela encontrou uma batista ali em Sarandi, onde a gente mora, né? E ali ela começou aos poucos, indo, conhecendo, né? Os vizinhos falando, ó, tem uma igreja assim, assim, assado. Ia lá. E eu, nada, né? Tranquilo com a vida tava plena para mim, tava ótima, né? E aí, com o passar do tempo, assim, aí o meu pai, ele foi se adoentando, né? Ficando acamado, e ela não conseguiu ir mais. Aí eu lembro até hoje que eu, tipo assim, toda vez que eu ia para a igreja, eu ia com ela, né? Aí eu lembro da primeira vez que eu fui sozinho, né? Eu comecei dando os primeiros passos ali, conhecendo. Aí depois que ela não podia ir mais, eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu peguei e fui numa segunda-feira lá. Pra mim ali, eu que mesmo assim não me sentia cristão nem nada, apenas fui.
como um ritual ali, né? E eu senti o máximo, né? Nossa, fui para a igreja a primeira vez sozinho, sem ninguém tá me levando. Sim. E até aí, depois disso tudo, aí ela cuidando sempre do meu pai, não conseguiu ir mais, e eu fui trilhando. Fui trilhando, e demorei muito para se converter totalmente, né? Foi aonde eu fui para Batista, me converti realmente na Batista de Sarandi. Então eu ia, aparecia de 3 em 3 meses por aí, de mês em mês, minto, aparecia de mês em mês, quando eu comecei a trabalhar, só para dar o dízimo. Aparecia na igreja, dava o dízimo, no outro mês dava o dízimo, porque eu ouvia sempre da minha mãe, olha, você precisa tirar uma parte que é do Senhor, é de Deus, né? E o salário na época que eu comecei a trabalhar era 200 e alguma coisa. Então eu falei, meu Deus, né? Já era pouco, não era muito. E você quer, jovem, você quer comprar roupa, você quer comprar isso, você quer comprar aquilo. E fui indo. E depois, quando caiu esse entendimento, foi onde eu comecei, né? Aos pouquinhos, ia lá, aparecia só no outro mês. De mês em mês eu ia para a igreja. Mas são coisas que eu aprendi dentro de casa. Não foi nem a igreja, essas partes assim que ensinou. Foi dentro de casa, através da minha mãe. E aí, quando o evangelho te fisgou mesmo, você decidiu, não, vou levar isso aqui a sério, e deixou de ser só um dizimista e um crente? Eu tinha muito medo do que você falou na questão, se não vem pelo amor, vem pela dor. Na minha cabeça, mesmo não entendendo nada de Bíblia, nada, a gente sempre cresce ouvindo essa frase, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu falava assim, pensava comigo, meu Deus, quando que eu vou ir para a igreja? Por quê? Porque se a minha mãe tá na igreja, é da igreja, né, serve a Deus, eu sei que eu vou servir também. Não sabia o jeito, eu só sabia que eu ia servir de alguma maneira. Você estaria destinado para isso? Sim. É o que eu entendo hoje vendo, né? Se o filho os pais são, o filho, por mais que rodeie aí, vagueie aí pela face da terra, aí uma hora ele vem. Então eu falei, meu Deus, será que um dia vai acontecer um acidente? Será que algum dia eu vou ficar entre a vida e a morte? Então eu tinha um pouco de medo disso daí, né? Você se antecipou a isso? Me antecipei a isso. Até que chegou um certo momento, assim, que aí eu conheci a Batista, através da minha irmã, que ela foi uma vez. Eu lembro a primeira vez que eu pisei os pés lá, acho que era numa terça-feira, se não me engano. Mas nem era com as temáticas que era hoje, né? Era culto mesmo, normal. E ali eu lembro da hora dos visitantes, eu lembro que eu não fui lá na frente, eu fiquei o culto inteiro sentado ali no meio da igreja, tipo assim, como uma forma de protesto ali, né? E fiquei ali e tal, a gente foi embora, perguntou-se como que era, como que não era, eu falei, normal pra mim, né? E teve um processo que aí depois... passaram anos ainda, né? Aí eu ia só de vez em quando, talvez uma vez no ano, não sei. Mas aí eu lembro que o dia mesmo que eu estava próximo ali foi quando eu tinha tinha uma namorada e aí ela terminou, ela tinha terminado e isso era numa sexta-feira. E aí eu cheguei saindo assim, aí no meio do percurso assim, falei, falando comigo, né? Falando assim, pensando assim, quer saber, né? Se o diabo acha que eu vou ficar em casa, né? Talvez deprimido, depressão, né? Ele tá enganado, eu vou para a igreja. Aí foi nesse dia que eu já fui para a igreja e já tava... Não precisava nem ter pregação. Eu já sabia o que eu queria fazer, que era entregar a vida a Cristo e tudo mais. No caso, a dor. E mais do que isso, era entregar mesmo. Falar, acho que é hoje, a partir desse momento aqui, processo, eu acho que é isso que eu preciso fazer. Então eu fui meio direto naquela situação ali mesmo. Não, eu preciso... Mas eu acredito que seja mais do que uma dor. A dor fez com que os meus olhos abrissem e falaram, não, é agora. E nisso eu lembro que eu sentei na galeria lá em cima, na primeira, perto do alambrado ali. Aí quando ele fez o apelo lá, foi o primeiro. Saí correndo e fui lá, aí daqui lá. Passou aquele tempo,
2 meses depois, aí eu continuei indo, né? Firmemente ali. Aí passou 2 meses, eu já me envolvi, comecei a frequentar o culto de jovens, daqui há 9 anos atrás. Comecei a frequentar o culto de jovens ali e de lá eu não saí mais. 5 meses depois, eu estava começando a fazer o discipulado. Aí quando foi em fevereiro, eu me batizei, 2013, e tô até lá. Tô até hoje, para honra e glória do Senhor. Não me arrependo, é algo fantástico que se eu pudesse, faria, lógico, muitos anos atrás. Mas são 9 anos aí já de caminhada na mesma igreja, graças a Deus hoje servindo, tendo a oportunidade de servir a igreja. Conheci a minha esposa dentro da igreja, somos os dois ali que servimos, né, a mesma igreja e temos satisfação disso, temos satisfação de estar no mesmo ministério já há 9 anos e para mim é fantástico isso aí. Maravilha. Fantástico. Você chegou a fazer teologia? Fiz. Como você chegou a fazer teologia? É porque você recebeu o chamado de Deus? Ou era uma curiosidade? Ou você só queria fazer teologia? Queria conhecer um pouquinho mais da palavra? Como que foi a sua chegada até o curso de teologia, por exemplo? Eu acho que foi a mesma ideia de que se a minha mãe era crente, uma hora eu ia estar dentro da igreja. Então, se eu estou dentro da igreja, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa e eu preciso estar se preparando. Mas sim... O que é acontecer alguma coisa? Mas sim eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra quando eu ainda não frequentava só para ir dizimando. É um dizimista, mas não era crente. Não era crente. Tem crente que não é dizimista, né? Não tem problema ser dizimista e não ser crente, né? É o que mais tem. E nisso eu recebi uma palavra, né, do missionário, é o Wellington o nome dele, lembro até hoje, que... Sai o barulho de eu mascando aqui? Sai? Ah, ninguém responde. Obrigado. E aí ele tava pregando tudo lá. E no final, né, nessas igrejas mais pequenas, sempre tem esse mover aí, que para mim era... Eu já estava acostumado porque de vez em quando eu frequentava. Então eu via uma coisa ou outra, mas ficava meio com aquele receio, né? E ali ele olhou simplesmente para mim e ele disse assim: olha, Deus manda te dizer que o seu lugar não é aí embaixo, é aqui em cima. Aí nisso, aquela igreja pequena, né? Aí eu sei que eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para trás e ele disse que era comigo mesmo, né? E aquele culto foi um culto que eu saí dali totalmente revoltado com a minha vida. Que eu fui discutindo, que ia de a pé para a igreja, né? O chamado gerou uma revolta, não sei? Sim. Por quê? Não, aí eu não entendia. Eu não era crente, não entendia. Você não entendia o que Deus queria contigo? Não. Entendia que seria algo para estar ali dentro da igreja na época quando eu entendi, quando ele me falou isso. E eu fui questionando, indo embora, assim, falando com Deus. Falei, Deus, mas, né, se alguém vai ficar na igreja 24 horas, eu não quero isso para minha vida, né? Porque na minha época, o entendimento era isso, de estar ali, alguém ali, de segunda a segunda, e acabou a vida. Talvez não mudou muito, mas é uma satisfação que eu não sabia como que era e tudo mais. Mas aí eu fui questionando com Deus, ainda eu falava, Deus, né, mas tem tanto, eu falei assim para Deus, mas tem tanto emprego, né? Tem dentista, tem, né, um médico, advogado, né, mas tá dentro da igreja. Mas, enfim, isso acredito que para Deus não foi falar, ele não sabe o que ele está falando, né? Então, mas você também não alimentou essa promessa? Não, nunca. Eu sei que foi indo, isso até eu era do mundo, literalmente. Eu ia para a igreja mais por talvez medo ali de estar entregando aquilo que é do Senhor do que alguma reverência que tinha e tudo mais, né? Mas eu vejo que desde essa época ele já simplesmente jogou.
essa semente, jogou essa palavra, e eu não alimentei isso, e os anos foi se passando. Depois que eu me envolvi ali na igreja, né, através da ministração do nosso apóstolo, né, as palavras, tudo, a forma dele pregar, isso há 9 anos atrás, quando eu entrei e falei, opa, né, então ser pastor é um pouco diferente, daquilo que eu sempre via. Então, olhando a forma dele ministrar, olhando, né, a desenvoltura ali, então começou a gerar em mim assim um sentimento, falar, olha, que legal isso daí. Não é tão ruim assim. Não é tão ruim, que legal, tipo assim, tá envolvido aqui na igreja, tá vindo não uma vez por mês, mas talvez mais vezes durante a semana, né? Então a forma ali acabou chamando atenção, mas não alimentava. Eu sabia que eu tinha essa palavra em mim, mas não que eu ficava sempre orando, Deus me usa, Deus e não sei o quê, Deus, não. Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Não. Eu simplesmente, as coisas foram acontecendo, e essa foi uma palavra que sempre foi repetindo na minha vida, né? Que Deus ia te usar, que Deus ia não sei o quê. Depois dessa, teve outras palavras também que surgiram? Tive, mas não vou lembrar, né? Quando a gente visitou ainda algumas igrejas menores, né? Sempre teve uma palavra nesse aspecto, mas essa foi assim a primeira que tipo assim, que me marcou, né? Que me marcou pelo medo, pelo compromisso ali talvez, mas eu entendo que foi uma semente ali que o Senhor jogou, falou, vai, no tempo certo vai começar a germinar, vai começar a sair uns galhos. E aí, tô na igreja. Comecei a frequentar os jovens, comecei ali, eu entendia que eu precisava ali de amizades novas e tudo mais, então caí ali. Achava jovem, na minha época, que era tudo um povo meio retardado, ainda mais dentro da igreja, né? Que é um pessoal... Mudou alguma coisa? Não, mas porque eu me tornei assim, Entendi. né? Eu tinha uma visão de fora, né? Aquele pessoal que dava risada por nada, aí é água, Falei, velho, não é legal isso aqui. Mas depois, com o passar do tempo, eu vi que eu fiquei igual também. E aí, fundamental, as amizades que eu fiz ali, foram muitas, de 9 anos para cá, o ciclo que teve, o rodízio que teve. Desde quando eu entrei, só tem eu, até hoje, né, que permaneci, que era ali meio do convívio ali, diário ali, né? Então eu vejo que Deus... Sim, e eu vejo que Deus foi gracioso com isso daí, comigo. E conforme as palavras foram vindo, aonde surgiu a questão da teologia, que eu pensei, bom, preciso me entender mais, conhecer mais do que... Mas surgia, era essa ideia de preparação mesmo, ou era tipo assim, vou fazer teologia? Não, era uma preparação. Uma ideia de preparação mesmo. Que eu recebia... Você tinha essa consciência? Tinha consciência, e eu já tinha recebido palavra que era para mim se preparar. Entendi. Para mim se preparar. E você já nesse tempo, você já estava namorando? Não. A gente foi namorar bem... Na época da teologia, a gente começou a se conhecer. Começou a conversar. Mas até então, antes, no MSN. Foi bem... Eu conhecia a Vamos deixar o Instagram mesmo, MSN, muito antigo. Na verdade, colocando aí o parênteses aí, eu conheci a Gi na época de MSN, né? Nem eu e nem ela era convertida, nem nada, né? Depois que ela se converteu, aí eu falei, bom, moiou, né? Agora tá na igreja, e eu tô no mundão, então vou ficar de boa, né? Aí eu vi que ela tinha se batizado, ela e a família, tudo mais. Mal sabia você, né? Que o senhor tava preparando. Então, a vida pegou o seu rumo aí, cada um foi pro seu rumo, né? E aí foi para teologia, se preparar. Isso. E quando eu entrei também e comecei a frequentar os jovens ali, eu fui muito de cabeça ali. Então eu peguei aquela questão de estar ali mesmo envolvido, de estar dentro da comunidade ali, de ver como que as coisas funcionam. E através dessas palavras, falou, precisa se preparar.
E a questão de ver também o pastor, o apóstolo ministrando, aquilo lá vai instigando. Gerou né? uma vontade. Gerou a de fazer vontade. aquilo também. Gerou uma vontade. Tanto que aconteceu uma vez também, isso foi bem engraçado. Foi num domingo, aí se ele estiver assistindo ainda, que é o pastor Zé Carlos, não lembro Ele assiste. que ele... O AP assiste, o professor Zé Carlos não sei. Mas o AP sempre tá assistindo. E o pastor Zé Carlos, não, eu apenas era, como diz aquele meme, eu era só o irmãozinho da igreja ali, né? Você era só o irmão da igreja, e ele me chamou ali, todo daquele jeito, todo espontâneo ali, para ministrar em uma igreja, o pastor Zé Carlos, né? E aquilo dali, para mim, já não teve nem culto, né? Porque ele falou isso no início, né? Então, para mim, já acabou o culto, já acabou tudo. Já começou a preparar uma palavra, o senhor me dá uma palavra? Não, eu falei, não, que lá eu queria ir embora naquele dia, queria ir embora. E a ministração ainda, na época foi o Tiago Calazans, que ele ministrou no domingo da igreja, foi sobre talentos. Então aqui dali vem mais de encontro ainda, eu falo, pronto, eu estou falando não ainda, eu vou para o inferno ainda por estar falando não. E no final a gente teve aquela troca de ideia, tudo, e ele sempre incentivando ali. O pastor Zé Carlos é um incentivador. Você quer desenrolar as coisas ali, é você ficar com ele. Ele joga no estreito mesmo, no bom sentido. E aí, a gente conversando e tudo, e eu falei que não. Falei, não, pastor, eu não estou preparado e tudo mais. E a gente saiu ali, eu lembro de até hoje, né, num domingo, saiu da frente do altar ali, né? Foi um dos últimos ali, e a gente foi conversando até no estacionamento. Né, e ele falando, e meu coração apertado, já por dizer não, né? Mas mesmo assim dizia não. E aí quando a gente estava saindo, quando a gente pisou o pé ali nas pedras, aí o apóstolo estava indo embora já. Aí o pastor Zé Carlos ainda chamou ele ali e falou, olha, apóstolo, chamei aqui o rapaz aqui, ó, não é benção. Chamei o rapaz aqui? Isso, não sei imitar. Chamei o rapaz aqui para ministrar na igreja, não é benção, não é benção. Aí o pastor, né, pastor muito, muito sábio lá. Aí ele falou, não, é benção, mas se ele não tiver preparado, não vai. Então aquilo dali foi como ter tirado uns 100 quilos das minhas costas. 100 quilos das minhas costas e falou, ufa, né, aliviei. Mas o que foi mais legal, assim, para mim, é porque eu cheguei em casa e dessa vez eu não orei a Deus como eu orei lá no início. Deus, me dá um outro tipo de emprego, me dá um outro negócio, não sei o quê. Eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos no chão e falei, Deus, ainda não. Né? Eu falei, Deus, ainda não, porque eu não estou preparado. Mas não tira isso. Né? Me dá mais uma chance, não tira isso de mim. E aquilo dali eu vejo que Deus, eu ganhei Deus naquilo dali, né? Deus me ganhou naquilo. Acho que era a intenção do coração que ele queria. Né? Eu cheguei em casa e falei, Deus, ainda não. E eu colocava aquele hino da harpa, que é o 432 lá que cantou na ceia, que é uma vida consagrada lá. Né? Então eu orava e chorava em cima daquele louvor ali e falava, Deus, né, ainda não, como Davi, né, não aparta ainda, não aparta o teu espírito, não retira o teu espírito de mim, né, me dá uma chance, eu desejo, mas ainda me prepara. E aquilo dali foi o passar do tempo, entrei para fazer teologia, fui aprendendo com grandes homens de Deus ali, o pastor Anderson, toda a equipe. E até que recebi a primeira oportunidade ali nos jovens para ministrar, né, na época da Kelly. E ela falou, olha, Gustavo, Deus me incomodou já, que eu acho que chegou a sua hora de dar uma palavra pra gente. E você lembra da sua primeira pregação? Muito. Como se fosse hoje, eu tivesse preparado hoje. Aí coloquei o cara no estreito daí. É porque o tema foi muito... Mas eu lembro como surgiu a mensagem. Como surgiu a mensagem. Não, peraí. A mensagem agora eu quero fazer questão de lembrar o tema. E o texto áureo? Foi que o pastor pregou esse domingo, de Lucas lá, de Tomé, falando de Tomé. Tomé. É
eu acho, se eu não me engano, o tema era uma vida desejosa pelo Senhor, uma coisa do tipo. E a ministração, como aconteceu, né? Eu estava, acho que era numa segunda-feira, antes de ir para o trabalho, deitado ainda, pensando, Deus, o que eu vou ministrar? Né? O que o Senhor quer que eu ministre? Isso, naquela época, se chamava uma semana antes. Eu acho que esse convite aí eu recebi uma semana antes. Não era 2 dias, 1 dia. Ah, entendi. Tô sentindo uma crítica. Ah, entendi. Não, mas é benção demais. Ah, é benção, né? É benção. É o aperfeiçoamento do estreito, tá né? Certo. E eu recebi tal esse convite e falando para o Senhor, e o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? Aí na hora veio assim, no íntimo, lá no profundo, uma pergunta, né, do Espírito Santo a mim. O que você quer de mim? Aí eu mais do que rapidamente já dei a resposta. Aí eu disse, eu quero te conhecer. Aí ele falou assim, então fale sobre isso. E no desenrolar ali das palavras ali veio esse versículo, esse tema. E eu até hoje, eu vendo assim e analisando esse mesmo versículo, eu vejo que Tomé, ele foi mais do que alguém incrédulo, acho que ele foi alguém que desejava conhecer o Senhor, porque um homem, enquanto os outros, ele por ser, pro nome dele representar gêmeos e segundo as histórias e teorias fala que era porque ele era quase um gêmeo de Jesus. Então eu vejo que num contexto ali onde os 12, os 11 ele estava com medo, ele estava lá fora correndo risco, procurando saber aonde estava o mestre dele, que tinha saído do túmulo, ele não sabia mais para onde ir. Então eu falei meio que em cima disso daí. Enquanto 11 estavam reunidos, tinha um que estava lá procurando. Ele sabia que não estava lá, mas onde estava não sabia, ele não se conformou com isso. Porque na palavra não foi só ele que era incrédulo, foi Pedro também que foi incrédulo, duvidou. E ele tem uma parte, acho que em Marcos diz que quando acontece as guerras, né, e Jesus fala, eu preciso ir, acho que para Betânia, onde Lázaro, eu preciso ir para aquele lado. E ele foi o único que falou, então vamos também. Né? Era um lugar onde Jesus estava sendo ameaçado de morte e ele não queria saber, ele queria simplesmente estar junto ali com ele. Então eu peguei isso daí para mim, embora naquela época, 8 anos, sei lá quantos anos atrás, poderia ser talvez incerto, para mim foi algo que chamou a atenção e é o que eu sempre levo até hoje. Então, tudo que for falado em questão de intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, é algo que me chama muita atenção. Então, a minha vida eu tento diariamente lutar para que isso seja uma realidade, ser essa pessoa desejosa realmente pelo Senhor. O que o Evangelho fez no Gustavo lá de 8 anos atrás e hoje? O Evangelho, a experiência com Deus, a vida com o Senhor, o que ele fez? O que ele fez em você? Ele fez eu entender que realmente o céu existe, né? O sobrenatural existe, e isso daí para ser vivido, para ser desfrutado. Então, se essas coisas tudo está acontecendo, é algo que é onde tem esse tesouro aí, é onde eu preciso sempre estar mergulhado ali, mesmo sair desse natural nosso e entender o que se passa nesse outro lado invisível, né? Que a palavra de Deus fala que tudo acontece no invisível primeiro, para depois acontecer no nosso mundo, no real, no natural. Então, é onde eu sempre pretendo viver e eu tenho desfrutado dessas coisas, né? Tudo que aconteceu até hoje na minha vida, passando por todas as etapas, empregos, né, namoro, casamento, casa, eu vejo que para um comedor de arroz e feijão aqui, no normal isso não é possível, não é possível. Então essas coisas. Se passaram 9 anos da palavra que você recebeu, de que seu lugar não é apenas aí, mas o seu lugar é aqui.
Se passaram 9 anos, aquela palavra, ela permanece no seu coração? Como que ela está no seu coração hoje? Como ela queima ainda quando você pensa nisso? Ou aquela palavra de início já se abrandou e você acredita ainda naquela palavra? Você tem percorrido em direção a essa promessa? Como que é? Compartilhe um pouquinho disso aí. Cara, eu acredito assim que essa palavra deu um start para me conhecer o que tem ainda além dessa palavra. O que é o além dessa palavra? É Jesus. Mais do que pregar ele, mais do que se preparar ali um dia, semana para talvez dar um sermão, é entender que ele é real e que precisamos ter ali esse desfrute de uma comunhão com ele. Então, mais do que um chamado, aquele start lá atrás que fez eu ir, me preparar, fez eu também querer estar e viver em um ambiente onde ele é maior do que o chamado, né? Faz ele querer se aparecer mais para mim do que um chamado. Então, falar que eu me alimento desse chamado, não, eu acho que sonho, né? Penso, nossa, como será, como não será? Porque para mim agora o que é prioridade ali é ter essa intimidade, essa comunhão com ele, porque eu entendo que se eu tiver com ele, qualquer lugar vai ser um púlpito, qualquer reunião vai ser um momento ali onde ele deseja fazer aquilo que ele deseja fazer através da minha vida, ou sendo num lugar que tem muita gente, ou uma pessoa. Então, hoje eu vivo desse jeito, né? A minha casa, dentro de casa, a gente busca viver assim, né? Por que busca? Porque é uma prioridade que a gente tem que ter, e embora hoje a gente vive num tempo muito corrido, muito atropelado, às vezes não dá. Então, às vezes, né, chega lá, puxa, cheguei do serviço, fiz isso, ajudei, fizemos uma comida, lavamos a louça, tomamos um banho. Falei, puxa, preciso ter um tempo com Deus. E eu não vou pregar, eu não vou falar nada, não vou fazer nada. Simplesmente, né, toda aquela vontade me fez ver que ele é maior do que tudo. Então eu preciso estar ali com ele. Eu preciso ter um momento, nem que seja rápido ali, e falar, ô Jesus, estou aqui. Ô Espírito Santo, estou aqui. Né? E isso para mim é maior do que tudo. Maior do que tudo. Não tem... Se tiver oportunidade de pregar, se não tiver, para mim já não faz diferença. Tipo assim, eu achei um lugar, que é ele. E isso surgiu, foi com o teu crescimento espiritual? Desde o começo foi assim ou hoje é assim? Não, hoje é assim. Hoje é assim. Né? Foi construindo, né? Foi vendo a gente caindo em si, tipo, para onde eu tô indo, né? Pô, eu tô na igreja, mas tô fazendo as coisas que parece que eu tava lá no mundo ainda, né? Aí eu olhava algumas figuras de homens de Deus, falando, nossa, alcançaram tantas coisas, né? Isso de fato é real, né? O nosso pastor ali como exemplo ali também. E eu falava, não, eu não posso ficar nesse lugar, né? Por ser jovem, ainda querer praticar algumas coisas que era do mundo. Não, eu preciso dar os primeiros passos, eu preciso ir um pouco além, né? Eu preciso, né, tirar a água do tornozelo, ir para os joelhos, ir para a cintura e mergulhar. E isso tudo, algumas coisas que eu via, né, desde de ministrações até então que eu não conhecia, falava sobre isso, né, sobre essa profundidade, essa intimidade. Então, aquilo lá me chamava muita atenção. Então, foi algo construtivo, né? Foi algo que... E evolutivo também. Evolutivo. E eu acho que sempre vai ser evolutivo, né? Por mais que eu tenha lá meus 100 anos, vai ser uma vida nova a cada dia com o Senhor. E existe um mistério, existe algo assim
transcendental em começar a perceber nessa necessidade de estar com o Senhor, de viver com o Senhor, de passar momentos com Ele, de se desenvolver com Ele antes, com tudo, porque às vezes o que nos falta é exatamente isso, é sentir essa necessidade, entendeu? De estar. Às vezes nem é o difícil fazer, né? Porque às vezes por causa da rotina, você pode criar uma rotina de estudo, você pode criar, por exemplo, uma necessidade de sempre estar ali, mas eu falo assim de ter a necessidade mesmo, de vital, eu falo de vida. Se você não estiver ali, não compensa prosseguir, entendeu? Se você não estiver naquele lugar, não compensa prosseguir. Porque eu acredito assim, que às vezes o que falta na gente para a gente desfrutar dessa intimidade com o Senhor é muito isso, é entender de que eu preciso estar ali. Não por uma necessidade, porque se eu estiver ali eu vou ter o meu chamado respondido, se eu estiver ali eu vou ter as minhas finanças abençoadas, se eu estiver ali eu vou ter um casamento próspero, se eu estiver ali as portas vão se abrir para mim, mas necessidade de simplesmente estar com Ele, né? Como que... Eu nem lembro mais a pergunta que eu fiz aqui. Mas eu compreendi, né, essa questão de como a cadeira tá baixando. Peso também. Eu não tô pesado. Calma aí. E, assim, eu acho que a palavra vai confrontando, né? Falei, puxa, se eu tô indo na igreja, eu tô participando de alguma coisa, e você vê que a tua vida ali não tá, né, nem lá mais cá, fala, nossa, né, tanto tempo que eu já tô aqui, por que as coisas não estão acontecendo ainda, né? Porque, né, o sobrenatural, entre aspas, assim, não tá tudo normal, tô sendo um crente normal e não sei o quê. E conforme você vai indo, você vai, né, quebra a cara aqui, quebra a cara ali. Cara, precisa ser mais... As dificuldades da sua vida, as labutas diárias, você se imagina ali enfrentando elas e ainda mais não estando com a vida profunda, aquilo dali vai se tornando um peso, vai se tornando um oceano, onde vem para cima de você e você fica sem saída e tal. E eu vendo isso, é automático. Tipo assim, você precisa começar a dar os primeiros passos. Não tem um remédio, não tem um... É você. Não tem como um pode ir, dar um conselho e tal, mas no final de tudo é você que tem que decidir dar um passo a mais, querer. Tem que brotar uma vontade, algo transcendental tem que brotar na gente, uma experiência, alguma coisa, ou é simplesmente eu tenho que acordar cedo ou arrumar um jeito e ir? Com vontade ou sem vontade ir? Com vontade ou sem vontade ir. Porque a gente não tem vontade, né, de buscar algo. Quer dizer, se for para pensar na nossa vontade mesmo, nossa vontade é só as coisas mais terríveis do mundo, né? Sim. Para muitos é só dormir, e para muitos é só dormir, e para outros é só trabalhar, é só estudar, é sempre o exagero, né? Sempre. E gera, né, esse lado... Acho que todo ser humano, ele busca ter uma conexão com algo que não é real, né? Por isso tem várias religiões e tudo mais. Então o ser humano, ele tem essa necessidade, porque eu acho que ele sabe que sempre está faltando alguma coisa ali. E nós, por sermos cristãos, o que falta mais é essa comunhão, essa ligação assim com Deus, em saber que nos momentos difíceis você pode ali ter um apoio. Por mais que eu não consiga ter uma ligação ali do Michel, um amigo ali, falei, bom, eu tenho alguém a quem eu recorrer. Faz diferença, Guto? Muito, né? Eu acho que isso que faz com que a gente fique maduro na fé, fique maduro na comunhão, né? Saber que... Eu me imagino, tem hora que eu entro ali no meu quarto e estou falando com Deus e penso assim, cara... A pessoa que criou o universo e todas as coisas está aqui comigo. E tem coisa que só ele sabe, Guto, da sua vida? Tem alguma coisa que só ele sabe? Só você e ele sabe? Não, tem. E você compartilha esse segredo com ele? Compartilho.
Tem coisas ali, é o seu íntimo, as suas dores, as suas lamentações, né? Ah, e eles falando ali, não, né? Aquilo que você fez tá no caminho, né? E são coisas ali que ele é as nossas, como eu disse até esses dias, as nossas perguntas, as nossas queixas, né, acaba gerando ali a resposta que acaba nos consolando, nos alimentando, nos mostrando o caminho, né? E isso aqui é fantástico, coisa que se a gente for falar com o ser humano, eu talvez possa desabafar com você, vai ser algo ali momentâneo, mas tem só ele que pode dar um start ali que tocar em um ponto ali que você fica... que é só... Isaías fala que um dos nomes dele é Maravilhoso Conselheiro. Aí. Então aí já é uma coisa, quem que pode ter os melhores conselhos do mundo, quem pode ser o melhor conselheiro, né, de todos, a não ser o nosso Senhor, a não ser Jesus Cristo. E ele é completo. Ele é completo em tudo, dono e criador de todas as coisas. E Mesmo assim, senta no seu quarto e conversa com você. está disponível 24 horas. 24 horas. 24 horas. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Aí você pode falar você pode abrir o leque que você quiser aí. Não paro quieto com esse microfone hoje, né? Você pode abrir o leque aí que você quiser, ficar à vontade. E eu falo tanta experiência, assim, de doideira mesmo, de tipo assim, uma coisa absurda, e contra a maior experiência de uma coisa tão simples que para você foi a maior do planeta, assim. Uma experiência doida. Foi logo quando eu me converti. Tava ali, a nossa igreja ali tem o lado direito e o lado esquerdo. Eu estava do lado esquerdo ali numa sexta-feira e o pastor ministrando sobre Salomão e o sacrifício dos 1000 bois que ele ofereceu a Deus, e Deus respondeu. E ali o pastor no final orando ali, né, naquela palavra profética dele ali, liberou que algumas pessoas iam sonhar. Deus ia visitar aquelas pessoas em sonho. E, como todo cristão pentecostal, tomei posse daquela palavra. E isso foi numa sexta. Aí no sábado, passou o sábado, no domingo, né, não foi um sonho. Eu acordei com o meu celular despertando e estava tocando uma música em espanhol. E eu levantei, né, acordei, o celular ele tinha uma paredinha assim, um nichozinho onde eu deixava ele, mas aquela noite eu não tinha deixado, ele estava no pé da cama. E ali eu fui com a minha mão, levantei, sentei na cama, fui com a minha mão pegar o celular e lembrei que ele estava no chão. E aí eu fui para desligar. Falei, nossa, na minha cabeça, puxa, já é, né, 6 horas, hora de ir pro serviço, né? Aí eu fui, quando eu apertei no visor para desligar, aí era 3 horas. Aí quando eu apertei, a música parou. E aí fiquei meio assim, né? A primeira impressão, né? Graças a Deus, porque eu posso dormir mais 3 horas. Mas ali eu costumo tudo anotar. Então, qualquer sonho que eu tenho, eu anoto rápido no celular. E ali tinha um caderno próximo ali, aí eu levantei e escrevi um refrão da música. E fui, e meu celular não tem essa música, não existe essa música no meu celular. Meu toque de alarme era outra coisa. E ali passou, fui trabalhar na segunda-feira e pensando naquilo. Aí quando eu cheguei, que eu fui me tocar do sonho, né? Aí eu contei para minha mãe, ela se emocionou, aí eu falei, meu Deus, o Senhor me visitou. E nisso eu fui caçar a música no YouTube, né? Foi uma luta para caçar ela em português. E até então eu nunca tinha ouvido ela na igreja. Se foi algo da minha cabeça que eu escutei e Ficou armazenado? ficou armazenado ali. Eu sei que depois disso nunca se repetiu na igreja, né? A minha memória, né, não tenha me falhado desses 9 anos, não tenha se repetido. Que a música dizia assim, né? Embora os meus olhos não te possam ver, posso te sentir
sei que estás aqui, embora as minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui, Jesus. E isso era espanhol, que começou a tocar no meu celular. E aí eu fui com muita luta, eu achei essa música. E eu vi que realmente o Senhor ali tinha me visitado. E aquilo dali eu fiquei maravilhado. Foi uma das experiências assim que não foi sonho. Foi acordado mesmo. Eu acordando, levantando, até eu ir com a mão no celular, a música estava tocando e eu pensando que já era a hora de eu levantar. Desliguei tudo e tinha parado. Então, foi a que me marcou, né, até hoje. E as outras, eu creio que é aí a relação com que você depois que vai entendendo, a relação com o Espírito Santo, você vai entendendo que ele está em todos os lugares. E a última, uma das últimas, assim, mas que eu achei muito, muito legal, foi que eu estava no meu quarto ali de oração e cedinho, a janela aberta, e uns dias antes eu tinha orado, né? Eu falei, Deus, se o Senhor tá aqui, né? Mesmo o cristão ele já sabe que ele sempre tá, mas ele quer sinal, quer um chamego coisa. ali, né? De Deus ali mais Sim. próximo ali, né? Falar, Deus, o Senhor podia mandar, né, um passarinho aqui na janela e tudo mais, né? Só para um sinal ali, né? E isso daí foi, acho que num final de semana, se não me engano. Aí eu sei que passou uns dias. Aí eu lembro que eu tava lá no quarto, tava sentando, lendo a palavra, assim. E em 2 anos que eu moro nessa casa, nunca pousou um passarinho ali na janela. Nesse dia, cedinho ali, veio e pousou um e ficou bem pertinho ali. E eu falei, obrigado, Senhor. Realmente, o Senhor está aqui. Então, fora outras coisas, livramento, né? Que eu já sofri acidente de moto. Tenho parafuso aqui, uma haste na minha perna aqui. Eu vi realmente a mão do Senhor ali, né? Me guardando. E o dia a dia, aquela coisa ali que você pensar em algo, daqui a alguns segundos aquilo dali acontecer. Então é maravilhoso isso. Então eu falo assim para minha esposa assim, a gente acaba vivendo uma vida que é só pela misericórdia dele, só pela graça dele. Então eu não fico preocupado, né? Tanto é que quando a gente foi para assinar a casa, contando um outro testemunho aproveitando, quando a gente foi para comprar a nossa casa, a gente ficou procurando, eu e ela, tudo. E teve uma semana antes que eu falei, antes de ir para o trabalho também, na cama, eu falei, Deus, quando que eu vou me tornar um homem? Em relação a casamento e tudo mais, ali já foi um questionamento. Falei, Deus, quando que eu vou me tornar um homem de verdade? Né? Para ter um compromisso, né? Mais do que tá ali na casa dos pais e tal. Eu sei que isso foi na segunda. No sábado eu já estava assinando a chave da casa. 40 dias depois eu já estava com a chave, né? E a Gi ainda fala, né? Que a gente assinou ali, eu tava feliz da vida. E ela já tava naquela apreensão ali. Meu Deus, a gente vai ter que pagar Como agora. pagar, Como né? que eu vou pagar ainda? Não paga com assinatura, né? Não pago com a assinatura. Mas aquilo dali, cara, já tava, nossa, já tava nas nuvens ali. Então, a gente entrou pandemia, a gente passou tempo ali onde só eu tava ali trabalhando, ela já não tava, Eu e a sempre gente viu, sustentando nossa, tudo. não faltou nem o dinheiro pro dog, nem o dinheiro pro cachorrão, não faltou. Então, a gente viveu isso. A gente viveu uma vida, como eu disse, né? A gente se conheceu na igreja, casou na igreja, e falou, cara, a gente não pode sair daqui. As Né? demais coisas realmente serão acrescentadas? Realmente estão sendo acrescentadas, cara. Então, a gente, tipo assim, a gente achou o lugar. Então, não tenho preocupação com o dia de amanhã, como vai ser amanhã. Eu sei que eu tô fluindo, eu tô vivendo. A minha preocupação, a nossa, de nós dois lá, sim, é ter uma vida diária com dele, com Deus, com ele. Isso daí
é a maior preocupação que a gente tem, Uhum. né? De chegar a esquecer dele alguns dias e saber que ele está fazendo tudo. Falei, não, Deus, isso precisa ser prioridade. Uhum. Eu sei que a nossa conversa não vai acabar aqui, mas a gente já está com o tempo aqui um pouco estourado. E a gente com certeza vai trazer você aqui para a gente conversar mais, principalmente falar sobre oração, intercessão, jejum, coisas que nós estamos descobrindo há pouco tempo, assim, que tem feito uma diferença muito grande na minha vida, na sua vida. A gente tem compartilhado um pouco do que Deus tem feito. Mas a minha pergunta para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa é: aonde estará o Gustavo daqui 5 anos? O que ele estará fazendo? O que você imagina? Quais são os seus planos? Ou você não tem plano nenhum? Enfim, qual é que é? Cara, eu não tenho planos. Não tenho planos. As palavras que eu venho recebendo assim é que já está tudo certo. Uhum. Já está tudo preparado. Então, a qualquer momento, como eu disse tempos atrás, né? Eu acho bonito quem planeja, mas eu não sou assim. Eu não consigo. Não é que eu não sei, eu não consigo. Malemar para o próximo mês. Então, as coisas que a gente vive e desfruta hoje são coisas que a gente ora e demora um pouco, Deus já envia. Então, foi, cara, é um lugar assim muito, é uma fonte assim, tá com Deus muito, muito prazerosa. Então, para Deus, né, uma casa, né, ou algum outro lugar, para mim já não. Quando a gente comprou, né, a casa, eu falei para Gi, falei, olha, não se apega, né? Igual eu falo, o carro que a gente tem, a gente já fala que já não é nosso. A gente já entra dentro do carro achando que é outro carro. Então a gente vive assim, nessas loucuras, né? A casa é o mesmo sentido. Falou, ó, a gente só enfeita aqui, fala o que tem que fazer, mas quando Deus quiser, tá aí, né? A gente não é daqui. Então eu aprendi aos poucos a ver essa parte, entender essa parte, e eu gosto de viver assim. Eu me sinto feliz de viver assim, né? Com os pés aqui, né? Sendo racional, mas a mente lá em cima. Vendo como que vai ser, o que Deus vai fazer, me imaginando nos lugares. E Deus vai dando as pinceladas, vai dando sonhos, vai dando, né, esses gotejos assim, e fala, só continua. Eu sou feliz, a gente é feliz vivendo assim. Maravilha, tá aí. Bati um papo um pouquinho aqui com o Gustavo Dutra. Quero agradecer, Gustavo, obrigado por ter compartilhado seu coração com a gente, ter aberto a sua vida, ter falado um pouquinho sobre a sua experiência de conversão. E eu tenho certeza que a gente não fica só nessa conversa aqui. Muito em breve, o Guto, a gente traz ele aqui sempre para falar sobre intercessão, oração, jejum, vida com Deus e tudo mais que Deus tem feito na nossa vida. Nossa vida. Filé? Filé, Michel. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço o convite. Pra galera. Agradeço, é sempre bom estar aqui com o meu pastor, trocando a ideia, muito prazeroso para mim. E a gente tá por aí, tá na igreja a qualquer momento, o dia que você for lá, vamos estar lá, vamos trocar uma ideia. E é isso. Filé, gente, olha só, Deus abençoe vocês, obrigado pela sua audiência aqui. Lembrando que você pode acompanhar todas as outras entrevistas no canal do YouTube do Atmosfera Jovem. E também, todos os sábados, nós estamos aqui às 23 horas na TV 10 e também simultaneamente no YouTube do Atmosfera Jovem. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você aí, um ótimo final de noite, um ótimo domingo, uma ótima semana, fique com Deus, um beijo no seu coração, até mais, valeu, tchau, tchau.